programa Compassos hoje, no nosso quadro Papo com Quem Entende, estamos recebendo Robson Vieira, ator, diretor, roteirista. Eu estou pescando aqui porque é muita coisa, pesquisador, um artista que vem conectando arte e tecnologia de um jeito assim super atual, né? E daqui de Porto Seguro. Que prazer recebê-lo aqui, meu irmão. Ah, Sérgio, prazer é todo meu. Bacana. Ele vai conte sua história, eu quero que você conte aí, quanto tempo nas artes e que momento que você entendeu que isso seria assim o caminho da sua vida. Sérgio, primeiro, muito obrigado assim, por me receber, de abrir esse espaço para a gente falar de cultura e arte aqui em Porto Seguro. Super importante esse programa. Com certeza. Bom, a arte e a cultura nasceu há muito tempo assim na minha vida, né? Quando eu era bem jovem, assim, quando eu fazia teatro na escola, eu já queria, já tinha me conectado com essa história da possibilidade da profissão em ser artista. Então, isso vem lá da escola, quando eu fazia segundo grau, assim, isso tem muito tempo, assim. E desde então isso não me largou mais. Foi nesse momento. Eu acho que é um momento que pega muita gente, né? É esse momento que a gente está em descoberta, em que a gente não sabe... Definindo personalidade, né? Com certeza. Foi nesse momento, assim, que eu... E aí, a partir daí eu comecei a frequentar teatro. Eu não morava em Porto Seguro na época, né? Eu sou de Belo Horizonte, Minas Gerais. Então eu comecei a frequentar e comecei a fazer parte de um grupo de teatro amador. E a partir daí comecei a fazer temporada em teatro, comecei a entender um pouco mais. E desde então eu já comecei a produzir, assim. Eu lembro que em 94, 95 foi a primeira produção que eu fiz. Eu entrei num edital, num lugar que chama hoje Centro de Cultura da UFMG. Mais uma vez, um espaço público é sempre importante para a nossa formação, com certeza, né? O Centro de Cultura da UFMG abriu uma seleção e eu loucamente mandei um projeto de seleção de um espetáculo que chamava A Menina e o Vento, da Maria Clara Machado, um espetáculo para criança, e eu fui selecionado e eu fiquei, assim, sem saber o que fazer. Foi uma loucura, assim. Então, fiz a primeira produção com o primeiro espetáculo semi-profissional, isso eu devia ter uns 17 para 18 anos. Assim. Nossa, muito novo, né? E Porto Seguro, como é que acontece Porto Seguro na sua vida? Bom, Porto Seguro é uma coisa muito interessante, assim. A primeira vez que eu vim a Porto Seguro foi porque eu ia viajar, eu ia para Portugal. Eu ia me apresentar com um espetáculo chamado De Quando Bate a Saudade, que é um solo de teatro-dança, num festival em Lisboa, e eu nunca tinha andado de avião. E aí o meu primo falou assim, vamos conhecer um lugar maravilhoso chamado Arraial da Ajuda, e aí você vai andar de avião pela primeira vez, porque senão você vai ficar 8 horas. Então, mais uma vez, a arte me conectou com esse espaço. Exato, que é Porto Seguro. É isso que eu ia... A arte, mais uma vez, lhe encaminhando, traçando um seu destino, né? E aí eu cheguei em Porto Seguro, fiquei encantadíssimo com esse lugar, assim, achei muito lindo o Arraial da Ajuda. Falei, eu quero morar aqui. E aí depois eu comecei a viajar, vim para cá, e aí, há 5 anos atrás, eu decidi, falei assim, é Porto Seguro que eu quero viver. E aí fiz a primeira conexão com Porto Seguro e arte, que foi quando eu vim fazer o Porto em Cena, que foi um festival que eu realizei no Sesc, quase 5 anos atrás, que voltando na balsa de Arraial para Porto Seguro, entrei em contato com o Sesc, falei, tem um festival, podemos realizar aqui ano que vem? Podemos. Fechei com eles, e aí no ano seguinte eu mudei para realizar o festival, e estou aqui desde então. Assim. Que bacana. Me diga uma coisa, e você é ator, diretor, roteirista... Me explica como é que você equilibra assim, tantas funções dentro de uma produção como essa? Bom, é isso. Eu você concentra, digamos, não. Você pensa o ator, você pensa assim, claro, você deve atribuir, deve ter, com certeza tem, né? Mas como é que você equilibra nesse momento assim que você tem uma ideia de uma produção? Você é artista de muitos anos também, então você sabe, assim, tanto como compositor, como músico, como cantor, né? Que a gente, como artista, a gente tem que fazer várias funções, Com né? certeza. Então a direção, principalmente a direção no cinema, ela surgiu na minha vida
de uma necessidade. Falei assim, eu quero fazer cinema, então eu preciso produzir os meus filmes, então eu preciso dirigir, então eu preciso escrever. Sim, sim. Então, nasceu da necessidade, sabe, Sérgio? E essa necessidade, quando eu vou fazer um trabalho, eu vejo qual que é a necessidade que esse trabalho né, me pede. Assim. Se esse trabalho me pede para ser ator, eu vou ser ator. Se esse trabalho me pede para ser diretor... Só que tudo isso é uma formação, né? Então, fazendo, né? A minha formação foi empírica, né? A minha formação acadêmica do nível superior, né? Ela foi em análise e desenvolvimento de sistemas, com complementação IA, que eu nunca trabalhei efetivamente com isso. Com certeza. Né? Mas eu sempre juntei isso com a arte, né? Então, a minha formação na arte ela foi empírica, foi fazendo, foi realizando, foi fazendo oficinas. Eu me formei em muitos festivais do interior do país, então festivais de inverno, fazia muita oficina, fazia apresentação. Então, a minha formação vem daí. Então, essa formação acabou sendo imbricada por essas funções, porque eu acabei fazendo oficinas em várias funções, na direção. Então, quando eu penso um produto artístico, eu penso no produto artístico. E aí, onde eu vou me inserir dentro dele, é onde me cabe, onde tem a necessidade de eu estar nele naquele lugar. Então, ontem, por exemplo, eu participei da edição de um filme, que foi lançado ontem na UFSB, que é Vozes da Mata Atlântica, com a direção da Joana, que é professora da UFSB, que teve na COP. Então, a minha função ali foi na edição. Então, quer dizer, em cada momento... Em cada momento, essa expertise lhe chama e lhe direciona. É uma pergunta um pouco para um artista que está aí nesse momento assistindo, e às vezes ele se questiona, poxa, mas tenho uma ideia, como me enquadrar, como situar, como me vetorizar com sentido para que a gente possa realizar esse produto. E essa resposta foi mais do que um modus operandi. Agora, me explica uma coisa, eu já assisti um espetáculo seu e eu achei assim maravilhoso. E eu vi ali assim, como é que você mistura a arte e a tecnologia, que é um ponto que hoje está sendo bem utilizado. Como é que você tem misturado arte e tecnologia, né? E essa reação do público ali é uma coisa surpreendente, né? Quer dizer, já vem do cinema com os sense surrounds, né? As cadeiras que vibram, mas você tem utilizado isso nas suas produções. Eu pesquiso a tecnologia digital, né? Mas eu também gosto dessas outras tecnologias analógicas, enfim. Eu acho que a mistura da tecnologia ou o pensamento da tecnologia para a arte, ela tem que sempre vir assim, o trabalho artístico, ele se vale da tecnologia, tanto a digital quanto a tecnologia analógica, e ela tem que corroborar, ela tem que ser uma coisa que ela está a serviço também, ela contribui, mas sobretudo ela está a serviço. Então, exatamente. Eu como artista, eu não posso afastar a tecnologia digital, mas eu também não posso pensar que ela é uma coisa que vai dominar completamente. Depositar totalmente nela a criação, no caso, né? Como está acontecendo hoje com a inteligência artificial na parte musical, no meu campo, em que se percebe que as pessoas não criam uma melodia, não constroem um ritmo e querem receber daquela tecnologia todo o aparato e dá um sentido que às vezes é perdido, né? Você pelo que você está explicando, é que você percebe a tecnologia e traz para a sua produção para que ela auxilie e complete, mas tecnicamente, o que é que você tem usado assim? Por exemplo, agora nesse último trabalho que está em criação, que chama Como Não Matar os Nossos Artistas do Quintal de Casa. Sim, esse aí. É um trabalho em processo. Foi esse que eu assisti, eu achei excepcional. Ele é um trabalho em processo e aí eu comecei a encampar coisas das tecnologias variadas. Por exemplo, eu estive em São Paulo exibindo um filme, que é o Pitinga, num festival em 2025. E aí, nesse momento, eu estive na casa de uma grande amiga, assim,
que é a Rose, que morava em Arraial da Ajuda, hoje está morando na Itália. E aí, na Espanha, aliás, a Rose me deu de presente um gravador, aquele gravador pequeno, sabe aquele gravador que a gente faz entrevista? Fazia entrevista? Sim. E ela me deu esse gravador do ex-marido dela, né, que tinha falecido. Ela falou, Robson, eu tenho certeza que ele ia gostar que ficasse com você. Eu falei, tá. Aí eu já estava em São Paulo, por ali onde eu estava, comprei uma fita, eu falei, gente, eu vou utilizar isso em cena, porque isso é uma tecnologia e que vai ser, ela é interessante, ela diz de algum lugar que passou, né? Exato, exato. Conta uma história, né, ela. Por si só, aquele elemento, aquele aparato tecnológico, ele fala alguma coisa. Então ele foi encampado, ou seja, eu gravei um pedaço que eu precisava dizer do texto e coloquei naquele gravador e aquele gravador entra em cena dizendo não só o aparato tecnológico, mas tudo que ele traz, né? Assim, dizendo de onde ele veio, qual a história que ele conta, por que ele está ali. Então eu penso sempre na tecnologia nesse aspecto, assim, o que aquele aparato tecnológico diz, como ele vai entrar no processo e sobretudo como que ele é manuseado, quais são as inteligências que ele tem. Né? A inteligência daquele aparato também... Ele agrega a esse espetáculo muito, né, totalmente, porque até fisicamente ele já é uma... E sendo tecnologia, claro, né? Com certeza. É isso, assim. Agora vamos trazer aqui um pouco para Porto Seguro. Como é que você enxerga, assim, o potencial cultural de Porto Seguro hoje? Vamos falar disso aqui agora. Porque é importante, né, que a gente situe que Porto Seguro tem esse potencial e eu quero ouvir de você que lida com isso na sua vida atualmente, né, entre os seus espetáculos. O que é que você enxerga, assim, o potencial cultural de Porto Seguro hoje? Porto Seguro primeiro porque, assim, é um marco, né, assim, esse território todo é um marco para o Brasil, né? Um marco... Tem gente que fala achamento, tem gente que fala da invasão, mas é um marco disso, né? Seja lá como chamem, é um marco. É um marco estabelecido, disso, assim. Né? E ele, em função disso, assim, ele carrega umas características muito importantes, assim, das ancestralidades, mas ele também carrega uma característica muito importante que é do novo, que é do atual, porque quando a gente fala de cultura, a gente pode falar de muitas coisas, a gente pode falar, né, do alimento, a gente pode falar da produção, do manuseio, a gente pode falar, mas quando a gente fala da arte, da produção de arte dentro da cultura, né, que a arte é um negocinho desse tamanhozinho dentro da cultura, né? É o que eu consigo dizer, assim, a produção da arte. A produção da arte aqui, ela tem uma potência muito grande, né? Principalmente quando ela consegue ser aliada a um turismo, a um turismo cultural, artístico, né? A gente tem projetos muito legais aqui em Porto Seguro, projetos de formação. A gente tem uma universidade que é uma universidade super nova, que tem cultura e arte nela, e que ela traz o novo, mas ela também traz o ancestral. E a gente tem muita gente que passa por aqui, se encanta por aqui. O que a gente precisa construir, eu acredito que a gente vai construir, é um mercado cultural sustentável. Novos espaços, né? E os que existem serem sustentáveis, assim. E a potência que eu vejo aqui é uma potência de uma criação coletiva. Eu acho que a coletividade é o que vai dar a real sustentabilidade aqui. E, consequentemente, eu acredito, aliás, como em todo o campo artístico, né, em todas as linguagens, a formação é muito importante. E você dá cursos, você... podemos dizer, você é professor, mas isso ele vai responder quando voltarmos do nosso intervalo. Valeu, gente, compassos. Voltando, estou aqui no Papo com Quem Entende, com Robson Vieira, né? E eu deixei, antes do nosso intervalo, que a formação
né? É muito importante. Se ele promove cursos, se ele, digamos, podemos chamá-lo de professor, aonde se ele estende, aonde que ele faz essas formações, você dá cursos, como é que é, Robson? Olha, Sérgio, eu tenho aqui uma companhia que chama Patela, companhia de teatro, né? Dentro da Patela a gente tem ações de formação, fruição e circulação, né? A gente dá oficinas, dá treinamentos, a gente deu treinamentos recentemente de máscara, aberto. Eu estou em formação como professor universitário, faço mestrado, então dou aula há muitos anos e acredito que a formação ela é super importante, principalmente nessa coisa, eu sempre falo a palavra coletiva, acho maravilhoso, vocês vão me ouvir falar coletivo várias vezes. A formação coletiva ela é super importante e eu acho que isso é muito legal acontecer aqui em Porto Seguro, a gente entender que essa formação também acontece com a fruição. Então, os espetáculos que a gente apresenta ajuda a pessoas que estão em formação com essa coisa da fruição, compreender, saber, entender o mercado que existe, isso também faz parte da formação. Né? Eu acredito realmente que o caminho para aquilo que você tinha perguntado no bloco anterior, né, dessa coisa da potência, eu acho que o caminho da potência, ela também tem um pouquinho... Totalmente ligado, né? À formação. Exatamente. E que ali é estabelecida uma rede mesmo de extensão, né? Do teatro, no que você promove cursos, né? A formação de público também é super A formação importante. De público, né? Principalmente a formação de público. A gente realizou agora, esse ano de 2026, o Porto em Cena, segunda edição, é um festival que aconteceu no Centro de Cultura de Porto Seguro, com espetáculos de teatro. Ocupamos o Centro de Cultura uma semana inteira. Tinha oficinas de terça a sexta-feira, 2 oficinas, espetáculos que aconteciam de quarta até domingo, mesas de debate, discussão. Então, isso também promove a formação tanto do público quanto dos agentes culturais da cidade. E que oportunamente, assim, a arte, essas artes irmanadas, assim, o teatro e o cinema. E o cinema, como é que você vê hoje, principalmente nesse momento que estamos passando, esse momento do cinema brasileiro? O que é que você pode falar sobre isso, Robson? O cinema brasileiro é muito amplo, né? Quando a gente fala brasileiro, assim, tem uma gama de possibilidades. Tem uma gama de possibilidades. Né? Porque durante muitos anos usou-se esse nome de cinema brasileiro como se fosse aquela coisa de um cinema muito localizado, né? Hoje em dia a gente tem um cinema brasileiro quase que eu posso dizer assim, verdadeiramente brasileiro, porque graças à política pública da Paulo Gustavo, a gente teve uma capilaridade muito grande no interior do país. Aqui em Porto Seguro, por exemplo, foram feitos vários filmes graças à Lei Paulo Gustavo, né? E aí muita gente se viu na possibilidade de fazer cinema no interior. Que bacana. Então, o próprio Wagner Moura lá, ele cita lá, né, naquele momento em que ele diz que ele é fruto de uma política pública. Daí você vê que a importância da política pública, desses editais. Que bacana, assim, mas continue. E aí, isso é primordial, né? Assim, a gente tem duas ações, assim, né? Que são os editais, né? Que é a política dos editais, e uma política cultural que ela caminha do lado dos editais, assim, que é uma política cultural que ela é efetiva, ela é ativa, ela não faz com que eu entre numa competição com você, por exemplo, no edital. Essa política pública cultural, ela precisa ser construída, eu acho que no Brasil todo. Em Porto Seguro, talvez seja um lugar muito possível da gente construir, porque a gente não tem ainda uma secretaria de cultura, então talvez seja muito legal a gente construir isso aqui. Eu assisti um filme seu, muito bacana, indico para vocês, o Pitinga. Me conta, o Pitinga, ele foi fruto de um edital? Como é que é? Sim, tanto o Pitinga quanto o Jegue Elétrico, eles passaram... Sim, o Jegue Elétrico. O Jegue Elétrico, principalmente, eu quero que você fale um pouco disso também. Tanto o Pitinga quanto o Jegue Elétrico, eles foram aprovados na Paulo Gustavo do município, né, de Porto Seguro, para ser executado aqui. O que é muito legal, né, assim... Você poder assistir um filme que foi feito na sua cidade, na cidade que você mora, então você reconhece aquela paisagem, você olha aquela rua, você fala, gente, essa rua eu passo por aí todo dia. Isso cria uma relação afetiva diferente com a cidade, né? Com certeza. Eu acho que a localidade, né, assim, é tão bonita essa palavra, o interior, né? Porque o interior vai para dentro, né? Mas ao mesmo tempo é mais difícil, né?
ir para dentro é mais difícil, Com né? certeza. Mas aí quando a gente tem uma política cultural que ela rasga isso, né? Que ela entra nos interiores... Ela oportuniza, né? Facilita, como, né? Fale de seu local e atinge o mundo, né? Quando você fala do seu... Ela tem que ser mais efetiva, né? Como também Sim, o claro. apoio da comunidade geral, assim, eu falo dos empresariados, falo da população em geral, ela precisa ser efetiva. Então, eu preciso querer ver os filmes que são feitos aqui. Eu, Claro, como empresário, claro. preciso entender que o meu investimento num filme feito aqui, o Pitinga, o Jag Elétrico também, mas o Pitinga ele foi para vários festivais, ele foi para um festival super importante em São Paulo. A gente fica citando São Paulo, como São Paulo, mas é importante, né? Sim, claro. É um lugar de referência, como Salvador, que a gente Claro. teve agora com o espetáculo também. São lugares de referência, então é importante a gente citar por isso também. Mas a gente também pode virar referência. Exatamente. Né? A gente vai virar referência, o interior vai virar referência. Eu acredito muito que o interior vai virar referência. Cada vez mais, principalmente com essas iniciativas das políticas públicas, né? E o Pitinga tem uma história super interessante, vou dar só um trechinho para que vocês tenham curiosidade. De uma coisa que costuma acontecer, né? Pessoas que visitam um lugar e transformam daquele lugar assim para sua eternidade, passam a morar naquele lugar e é uma história bacana, rapaz, cara, tem humor, tem verdade, adorei. Pitinga, assistam, hein? Agora aqui, a gente falou desse cinema e aí que é uma curiosidade minha como compositor, como, né, autoral, aí tem essas obras aí, nunca fiz trilha de cinema, né? Sou autor de jingles e tal, participo, eu tenho... Assim, sou super, né, desejador de fazer uma trilha para um filme. Como é que você constrói, como é que você pesquisa as suas trilhas? Tem alguém que compõe, as pessoas esses compositores, como é que você chega a um? Me dá um exemplo, por exemplo, do Pitinga, por exemplo. O Pitinga, eu sempre penso numa curadoria, que eu chamo de curadoria afetiva, né, para o trabalho, né? O Pitinga, eu trouxe um músico, que é um músico que também se encantou por Arraial da Ajuda e mudou para cá. Puxa. Então tinha a ver com a história do filme, Tudo né? a ver, né? E ele construiu uma trilha que é uma trilha quase que universal, assim. Quase não é, uma trilha universal, assim, uma música... Ele chama Fábio Godoy, ele mora em Arraial da Ajuda, é um músico interessantíssimo, assim. Então o Pitinga foi nessa perspectiva. O Jag Elétrico também foi trilha autoral. O Jag Elétrico tem outro caso muito particular, que você pode até... O Jag Elétrico foi o Du Chai, que é um grande músico daqui, você conhece, já trabalhou. Aliás, não lhe interrompendo, o Du Chai, eu pretendo trazê-lo aqui, né, para a gente bater um papo como esse. Mas o Du, ele é pai, né? Aliás, desculpa, ele é filho do Litinho, que também fez parte do nascimento do Jag Elétrico, né? O Litinho já faleceu, a gente não conseguiu entrevistar ele. E o Du Chai foi a pessoa convidada para fazer a trilha sonora por essa curadoria afetiva, né? Assim, aí ele traz Joane Bittencourt, que é a filha de Ione e de Jarinho também, que são do Jag Elétrico, né? O Jarinho junto com os outros 2 ou 3 criaram o Jag Elétrico, né? Então, a trilha, eu sempre penso, quando é possível ter uma trilha sonora criada, eu sempre penso nessa curadoria afetiva, assim, como que isso... Mais uma vez, esse arcabouço dessas tecnologias de inteligências, né? Como que elas vão chegar nessa criação. Entendi. Quer dizer que o afetivo define, em alguns momentos, uma trilha sonora, porque ninguém melhor do que o afetivo para definir uma trilha sonora, né? Agora, vamos aqui, meu amigo, suas produções futuras, o que é que você tem aí de spoilers aí, projetos novos, a Patela você já falou, que é um espetáculo super interessante. Voltando aqui, o próprio Jag Elétrico, gente, eu acho que eu vou trazer para vocês aqui, que é um bloco em que tinha um jegue que puxava, uma coisa que para o baiano não é estranho, porque na Lavagem do Bonfim tinha os jegues e tal, mas o jegue elétrico a gente vai trazer aqui.
mas é papo para outro programa. Me diga aí, me dá um spoiler aí do que você vem por aí com o Robson Vieira. Bom, vamos lá. A Patela vai produzir agora, em outubro, um festival para criança que chama Bugiganga Mostra de Arte para Criança, que vai acontecer no Centro de Cultura, com apoio também de algumas outras instituições, né? É um festival que vai ocupar uma semana também no Centro de Cultura, com teatro, dança, música, artes visuais, cinema para criança. A gente está nessa construção. E tem um sussurro poético também, que eu quero que você fale, que você me contou rapidamente ali antes. O Sussurro Poético é um projeto muito legal. A gente começou... a gente já faz há um tempo, né? A gente fazia antes de alguns espetáculos e agora a gente começou a fazer em casamentos. Sussurro Poético. Então, quem tiver interesse, assim, entre em contato com a gente, a Patela, acho que dá para colocar aqui, apatela.com.br. Pode entrar no nosso Instagram, @apatela_companhia. E tem um outro projeto que a gente foi aprovado na Lei Rouanet, inclusive estamos em processo de captação de recursos, chama O Menino que Queria Virar Borboleta, que tem a direção da Paula Alice, que é uma diretora de Salvador, e tem na trilha o Jarbas Bittencourt, mais uma vez essa coisa da trilha, né? O Jarbas fez a trilha do Torto Arado, e o trabalho de visualidade da cena vai ser feito pelo Vijay Gabiru, e na dramaturgia e na cena no vídeo é a Fernanda Viana, do Grupo Galpão, e e no elenco também comigo, mas no vídeo, né? Esse aí eu não vou falar por enquanto, não. Vou deixar uma surpresinha. Vai deixar uma surpresa? Agora uma pergunta bem lúdica e poética. Responda como sentir o seu coração. O que é que você diria para o Robson lá do começo? O que é que você diria para ele? Se você saísse aqui e encontrasse você, o que é que você diria para esse Robson lá do começo? Eu diria... Nossa, tanta coisa que eu diria, mas eu diria, continua. Já que você começou, continua. Não para, não. Já que você está no caminho, segue. Continue seguindo. Né? Tem uma coisa, essa mania de ser a gente, eu não sei exatamente como que é, Leminski. Essa mania de ser você vai te levar a algum lugar. É uma coisa mais ou menos assim. Com certeza. Outra coisa, e arte para você? Me defina assim em uma frase. O que é a arte para você? Arte para mim é fazer aquilo que você pode, na hora que você quer e porque você deseja que as pessoas vejam e aquilo que elas precisam. Poxa, que lindo. Pois é, gente. Hoje foi o nosso Compassos e no Papo com Quem Entende eu tive essa honra de receber aqui esse grande artista multilinguagem, Robson Vieira. Quero te agradecer, meu irmão. Muito obrigado. Muito obrigado pela sua presença e oportunamente, com certeza, você vai voltar, que eu quero ver essas suas produções de perto e o Compasso não pode perder um cara desse de vista. Gente, muito obrigado. Esse foi o Compassos e o Papo com Quem Entende.